Como se preparar para receber o seu Samuel. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus me deu durante esse estudo. E nós vamos falar sobre Ana, uma mulher que venceu desafios e Deus a ensinou estratégias para receber o seu milagre, para receber o seu Samuel. E durante essa jornada, a restauração das muralhas de Ana foram completas, porque Deus, ele inicia o processo de transformação e ele também termina. Vamos aprender mais a palavra de Deus? Vamos lá? Samuel, capítulo 1, relata a história de Ana. Eu gostaria de ler para vocês aqui um trecho. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. O verso 6 fala assim: E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Amadas, Ana, ela era uma mulher estéril. A Bíblia fala que ela era casada com um homem chamado Eucana, e Eucana, ele era um bom marido para ela. Mas como Ana ela era estéril, a lei de Moisés na época permitia que caso o homem fosse casado com uma mulher estéril, ele poderia se casar novamente com outra mulher para poder dar seguimento à família. Então Eucana, ele se casa com Penina e ela tem muitos filhos. Ela tem em torno de um filho por ano, aproximadamente. E o tempo foi passando e nada de Ana conseguir engravidar. Ana, durante o estudo, alguns autores que eu li chegaram até a relatar que Ana ela esteve em depressão. E durante esse período ela ficou, óbvio, muito mal. Ana não comia. Olha só. No verso 7 fala assim: E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. De ano em ano eles iam até o monte Siló adorar o Senhor, e durante o trajeto Penina pirraçava Ana e ela só chorava e não comia. Ela era atormentada por isso. Ana ela era atormentada pela pirraça da sua rival e ela era atormentada porque ela era estéril. Mas durante esse período a Bíblia fala que eles iam de ano em ano adorar o Senhor. Ela não perdeu a comunhão dela com Deus, mesmo diante da adversidade, do deserto, do processo que ela estava passando. Ana fez uma coisa extraordinária, que é justamente sobre isso que nós vamos falar. Durante o período, o processo, Ana, ela não devolveu a ofensa como Penina merecia. Ao ler esse estudo aqui, a Bíblia fala que Ana ela sofreu em silêncio. Ela não retribuiu a ofensa, ela não se vingou. Ela permaneceu calada. Ela queria que Deus a defendesse ou se justificasse diante daquela situação. Ela não retribuiu. Ela não retribuiu o mal com o mal. Ela ficou calada. Depois de alguns anos, quando eles descem dessa montanha, eles
Voltam, e aí Ana, ela vai até o templo, e nesse momento ela se prostra diante de Deus e ela faz uma entrega total. Nesse momento a Bíblia fala que ela ora, ela persevera em oração, e Ana reconhece o poder, a soberania e o conhecimento de Deus sobre todas as coisas. Se Deus quiser dar, Ele dá. Se Deus quiser tirar, Ele tira. Se Deus quiser exaltar uma pessoa, se Ele quiser levar uma pessoa, Deus pode fazer tudo. E Deus falou. E Ana falou para Deus que, Senhor, eu reconheço que o Senhor pode todas as coisas. Mas me entrega o Samuel. Me entrega ele. Me dá essa bênção. Durante esse processo, amadas, Ana, ela foi preparada para receber o Samuel. Sabe o que eu aprendi com isso? Nós não podemos receber algo novo com as mesmas atitudes de antes. Samuel, ele nasce para quem já está maduro para receber. Vocês lembram da história de Sara que eu falei para vocês alguns vídeos atrás? Sara, ela foi matura. Deus falou com ela, espera porque Isaac vai nascer. Mas ela foi precipitada e com isso ela recebeu Ismael no lugar. E eu vejo Ismael na situação de Sara como um problema. Quando a gente se precipita, nós recebemos um problema no lugar do nosso Isaac. Só que Ana, ela não foi assim. Ana, ela não agiu com a mesma precipitação que Sara. Ana, ela agiu com base no tempo do Senhor. E durante esse período ela sofreu um processo onde ela precisava amadurecer. Porque ao contrário da sua rival, o que a rival dela fazia? Pirraçava constantemente, excessivamente. Sabe o que eu aprendi com isso durante o estudo? Penina era uma mulher infantil. Penina era uma pessoa num corpo de adulto, mas com um comportamento infantil. Ela era imatura. Apesar de ter muitos filhos, apesar de Deus a ter abençoado, ela não reconhece que ela precisava amadurecer para estar na posição que ela estava. E Ana, ela não pensava dessa forma. Ela não pensava dessa maneira. Ela foi caminhando durante o processo com Deus, esperando que Samuel nascesse no período certo. Ela se entregou a Deus de uma maneira linda, porque ela entregou a dor dela. Sabe? Se eu quero um Samuel para a minha vida, se você quer um Samuel para a sua vida, a gente precisa aprender a fazer o que Ana fez. Ana reconheceu o poder, o conhecimento e a sabedoria de Deus sobre todas as coisas. Segundo, Ana entregou a dor dela para Deus. Ela não segurou. Muitas vezes a gente segura a dor daqueles que nos fazem mal. Fulano fez isso, fulano fez aquilo, aconteceu isso ou aquilo na minha vida, aconteceu isso ou aquilo na minha infância ou na minha adolescência. E aí a gente vai levando traumas pro resto da nossa vida. Mas chega um momento que a gente precisa entregar isso para Deus. Ana, ela foi em direção a Deus, ela foi em direção onde ela poderia encontrar o Senhor. Ela falou, Deus, eu quero entregar isso diante de Ti. Eu quero entregar essa dor. Muitas vezes a gente fica segurando arame farpado, com força ainda. E muitas vezes a gente ainda fala assim, não perdoa fulano porque fez isso e isso comigo. Você está segurando arame farpado na sua mão, está sangrando, mas você não solta. Como você vai receber Samuel se você não solta? Se você fica o tempo inteiro martelando e focando na sua dor, você não fala de outra coisa, você só fala da dor. Porque fulano fez isso, fulano fez aquilo, ninguém me ama, ninguém me quer. Como ninguém te ama? Como ninguém te quer? Se Jesus deu a vida dele por você na cruz, você vem falar pra mim que ninguém ama você? Ele derramou foi o sangue dele na cruz para dizer para você que te ama. Perdoa quem te ofendeu. Ana, ela não precisou retribuir na mesma moeda. E Ana, ela foi tão madura, gente, eu aprendi isso. Quando eu entendi isso, eu falei, Deus, que revelação maravilhosa. Além de Ana ter entendido o processo, não ter retribuído mal com mal, quando Ana recebeu Samuel, ela não esfregou na cara de Penina, olha aqui, meu filho, eu agora tenho um filho varão. Eu sou a mulher que ele ama. Porque a Bíblia relata que Elcana amava mais Ana do que a outra, a Penina. Ela não fez isso.
ela não retribuiu o mal com o mal, ela não jogou na cara, ela não fez nada. Ela foi durante o processo amadurecendo. E quando ela estava pronta, Deus entregou Samuel para ela. E quando ela recebeu, ela continuou madura para educar Samuel e devolvê-lo à casa do Senhor. Porque foi essa promessa que Ana tinha feito. Deus, se o Senhor me der Samuel, eu vou devolver ele para ti. E ele não passará navalha na cabeça. Porque era uma tradição da época, assim como a história de Sansão, que ele também não podia cortar o cabelo. Ana foi uma mulher madura. Uma mulher que entregou a dor dela para quem poderia resolver a situação dela, para Deus. Muitas vezes a gente fica com conversa com fulano, com beltrano. Sim, se você tiver uma amiga de confiança, a quem você pode conversar, se entregar, falar da sua situação e não ficar espalhando para as outras pessoas, se juntar em oração com você para te ajudar, isso é ótimo. Mas não fique espalhando sua dor para falar que fulano fez isso ou fulano fez aquilo, não. Vamos viver um novo tempo de Deus para nós. Vamos aprender com a lição de Ana, que foi uma mulher madura, que aprendeu com o processo, aprendeu a amadurecer, aprendeu a reconhecer que Deus é Deus. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, aquieta-te, eu sou Deus. Para a gente se aquietar, entregar nas mãos do Senhor e saber que Ele é Deus e que Ele faz as coisas no tempo dEle, na hora dEle, da melhor maneira possível. Muitas vezes a gente não recebe o nosso Samuel, o nosso milagre, porque a gente ainda não está preparada para receber. A Bíblia ela não esconde histórias de pessoas como Sara, que foram imprudentes e fizeram coisas que não deveriam e acabaram com sérios problemas. Mas a Bíblia também mostra mulheres como Ana, que foram prudentes, que foram maduras e receberam o seu milagre na hora certa, porque aprenderam a reconhecer que Deus é Deus, aprenderam a perdoar. A gente não está no lugar do julgador. Quem se assenta no trono para julgar o próximo é Deus. A gente não tem que ficar apontando o dedo. Ana não apontou o dedo e falou nada para Penina. Ela foi madura, ela foi segura sobre quem ela é em Deus. É um processo que a gente precisa aprender, né? Sobre essa série que eu tô falando com vocês de restaurando as suas muralhas. Ana, ela restaurou as muralhas dela. Ela sabia quem ela era em Deus. Nós precisamos passar por esse processo para a gente saber quem nós somos em Deus, porque quando a aflição vier, porque vai vir, a gente sabe que Jesus está conosco, a gente sabe que nós vamos passar por essa aflição, mas tenha bom ânimo, Jesus venceu o mundo, nós vamos vencer também junto com Ele. Mas a gente precisa aprender a viver um novo tempo de Deus, um novo ano, sim, 2020, nós ainda estamos no início do ano, fevereiro, vamos aprender a ser madura. Não é porque o ano virou que a gente vai mudar automaticamente. Não, a gente aprende a mudar. A gente aprende com a palavra de Deus a mudar, viver algo novo, porque Deus tem isso para nós. Nós somos tão especiais para Deus que, apesar da queda de Eva, Deus falou assim, olha, Jesus, você vai voltar, você vai lá, mas você vai fazer uma ação extraordinária para resgatar eles para mim. Mas você vai nascer do ventre de uma mulher. Você não vai simplesmente, cair lá, eu sou o filho de Deus, vim aqui para salvar todo mundo, tá resolvido, vamos morrer logo, ressuscitar, pronto, acabou. Não. Jesus, ele passou pelo processo também, muitas vezes como nós precisamos passar. Mas Deus deu a honra à mulher. Deus honrou a mulher e é isso que Deus está fazendo na nossa geração. Deus está honrando mulheres que vão até Ele e se entregam como Ana se entregou a dor dela. Ana entregou a dor dela e falou, Deus, eu entrego a minha dor e eu quero amadurecer para receber o milagre, para receber o Samuel que o Senhor tem esperado para mim. Amadas, vamos aprender com a palavra. Vamos aprender com a palavra de Deus e vamos amadurecer nesse processo, em qualquer outro que a gente possa estar vivendo. Vamos aprender com a palavra de Deus. Amém? Gostaria que você fosse tremendamente abençoada com essa palavra. E vamos juntos cada dia mais buscar o Senhor, para aprender com Ele e amadurecer, para que a gente possa estar pronta para receber o nosso Samuel. Amém? Se essa palavra abençoa a sua vida, eu espero que você compartilhe com outras pessoas, com outras mulheres, porque chegou um novo tempo para nós.
Chegou um novo tempo para mulheres se levantar diante do altar do Senhor e impactar o mundo, porque nós somos chamadas e amadas, nós somos amadas do Pai. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.